Estou ajudando outras pessoas também a fazer dinheiro, né? A trabalhar pela internet. Depois, se você quiser aprender a trabalhar na internet comigo também, o link está aqui embaixo, tá? Tem muita gente fazendo muito dinheiro e você está aí usando sua internet para nada. Tem dois momentos para a gente olhar para a sensação dos russos. E o primeiro momento é quando o Putin declara essa operação especial que o Oliver falou, para não declarar guerra, exatamente para não se colocar numa situação difícil. Mas politicamente. Né? Por quê? Porque se ele vira e fala assim, olha, nós estamos entrando em guerra e tem que mobilizar a população inteira, e o país, e todo mundo tem que mandar obrigatoriamente os seus filhos, e os homens têm que entrar e ir para a guerra, o serviço militar obrigatório, ele ia se dar muito mal. E nós estamos entrando numa fase da guerra onde ele declarou que haverá uma grande mobilização. Além dos soldados iniciais daquela operação inicial, né? Ele não mudou o nome ainda, mas ele mudou vários dos elementos da guerra. Primeiro, essas regiões todas onde está havendo combate, ele simplesmente anexou e falou, agora isso daqui é parte da Rússia. Ele fez um referendo nessas regiões e falou assim, ó, agora aqui é Rússia, então acabou, então aquilo é Rússia. Esse referendo que não foi aceito pelo claro mundo, que não, né? né? Só ali. Imagina você fazer um referendo em São Paulo, um referendo no Brasil, aí você pega São Paulo e fala assim, São Paulo, você quer se separar? Não, mas peraí, mas o referendo é no Brasil inteiro, você não pode perguntar só para esse lugar. E foi o que ele fez. Esse é um dos elementos problemáticos do referendo, que foi igual ao referendo que ele fez na Crimeia. Bom, além de ser no meio de uma guerra. Isso, estão lutando pela coisa. Como que alguém quer se separar naquele momento? Então é ridículo. Então... Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é que quando ele faz isso, ele está sinalizando, ó, agora esse território é russo. E se nós perdemos esse território, ou se atacarem, ou se a Ucrânia atacar esse território que era antes o campo de batalha, agora é um ataque à Rússia. Então, ele está preparando psicologicamente a população e as Forças Armadas e a opinião pública internacional e todo mundo para virar e falar assim, olha, agora nós estamos numa guerra maior. Agora nós estamos verdadeiramente em guerra. E o que está acontecendo? A população agora vai ficar incomodada. 70% das pesquisas de opinião pública mostravam que 70% dos russos eram a favor da guerra. Mas por quê? A guerra não afetava a vida deles. Mas agora... Agora, se você vai ser mobilizado, se você vai ter que vir para o serviço militar obrigatório, tanto que o número não só da elite que está saindo, mas de homens fugindo, já são 300, quase o mesmo número do que ele disse que tem que mobilizar. 300 mil russos fugiram da Rússia quando veio ele decretar que está mobilizado, nós vamos mobilizar mais 300 mil pessoas, homens. E então, assim, agora ele vai começar a ter que lidar com um problema que ele no começo conseguiu gerenciar bem. Claro, concordo com o Oliver, ele já preparou um negócio totalmente errado, ele vendeu uma coisa errada, mas era o que ele tinha para vender no início, para não ter um atrito, uma resistência gigantesca da população. Porque a guerra para o russo comum, assim, não está afetando tanto a vida dele. Ele não está tendo que ir lá morrer. Era só os soldados, né, os profissionais militares. Agora não. E aí ele vai ter que lidar com uma incômodo interno. Com a população revoltada. Ele vai ter que gerenciar dois problemas. O da guerra, da opinião pública, de botar esses caras para lutar, deles estarem preparados, terem equipamentos. E, enfim, essa segunda parte, né, de ter equipamento e tal, e estar preparado para lutar, vai de encontro com o primeiro problema. Ele só está nessa situação que ele precisou mobilizar mais gente porque eles foram muito mal. Sim. E o resultado foi horrível. Qual que é a chance dele só botar o rabinho entre as pernas e voltar para a Rússia e esquecer a Ucrânia? Zero? Olha, como o Rini falou agora, a gente não está mais falando de uma retirada como a União Soviética que se retirou no final dos anos 80 do Afeganistão. Aquilo foi uma guerra interessante porque a União Soviética também nunca declarou uma guerra. No fundo, entrou no Afeganistão para sustentar um governo comunista da época que não tinha apoio no interior. E aos poucos, obviamente, o que os americanos fizeram? Enviaram um monte de armas para a resistência contra a ocupação russa. E aquilo virou uma ferida aberta terrível. Então, o custo, né, ampliou-se com cada ano. Essa ferida, inclusive, levou à criação do Bin Laden, né, por exemplo. Exato. Ou seja isso, claro, isso é um efeito colateral side effect, importante, assim. Mas vários governos russos cientes
do custo político da derrota inevitável, postergaram e deixaram para o sucessor.